Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês sobre os cactos, trazendo algumas curiosidades, algumas características e algumas dicas de cultivo. Ué, mas o seu canal não é sobre suculentas? Sim, mas todo cacto é uma suculenta, você sabia? Não sabia? Ou já sabia? Bom, se você sabia ou não, fica ligado até o final desse vídeo para conhecer um pouco mais sobre essas maravilhosas suculentas. Então, pessoal, todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto. Vamos entender um pouco sobre essa afirmação. Suculentas são plantas que armazenam água em sua estrutura. Então, sabendo disso, os cactos eles enquadram nesse perfil. Por quê? Porque são plantas que armazenam muita água em sua estrutura. Já reparou como a maior parte dos cactos são gordinhos? Né? Olha esse aqui. Olha como ele é bem gordinho. Por quê? Porque ele está cheio de água em sua estrutura. Né, tem uma grande abundância de água dentro da sua estrutura, né? Assim como como a maioria dos que estão aqui na mesa. Né? Então, eles são suculentas. Nem toda suculenta é um cacto, por quê? Porque existem outras famílias de suculentas que são plantas bem diferentes dos cactos. Mas todo cacto, né, da família Cactácea é uma suculenta. E por que que os cactos eles armazenam muita água em sua estrutura? Os cactos eles são de regiões desérticas ou áridas, em sua grande maioria. Então, para se adaptar nessas regiões, para ele conseguir sobreviver nessas regiões, ele teve que passar por processos de evolução. E o que aconteceu? Ele teve que começar a armazenar água na sua estrutura. Por quê? Porque nessas regiões desérticas ou áridas chove muito pouco, mas muito pouco mesmo. Passa meses e meses em plena seca. Né? Quando chove, chove muito poucos dias. E só que o que acontece? Quando chove, não é uma chuva comum como as nossas. É uma chuva torrencial em grande abundância. Então, nessa época, nesse período das chuvas, né, que pode durar 2 dias, uma semana no máximo, né, o cactus aproveita para absorver o máximo de água que ele conseguir. Para quê? Para que ele possa suportar os meses de seca que virão depois. Então, eles desenvolveram essa estratégia, armazenar água em suas estruturas. Outra característica dos cactos, né, que os torna suculentas bem diferentes da grande parte das suculentas que nós estamos acostumados, é que eles não têm folhas. Na verdade, sim, eles têm folhas, mas as folhas deles são os espinhos. Sim, os espinhos dos cactos são as folhas deles. Né? Durante a evolução, ele deixou de ter folhas gordinhas e passou a ter essas estruturas bem fininhas que se tornaram espinhos. E os espinhos têm várias funções importantes para o cacto. Né? Uma das funções é a proteção, né? Então os espinhos impedem que o cacto seja devorado por algum predador. É uma forma de sobrevivência do cactus. Outra é que eles impedem que o cactus desidrate. Então, quando está aquele sol muito forte do deserto, aquele calor muito intenso, os espinhos servem como uma proteção contra o calor e contra a desidratação. Outra característica dos espinhos é que eles ajudam o cactus a absorver a água do ar, né, a umidade do ar. Então, como não chove, como ele vai ficar muito tempo sem ver água, então, para poder sobreviver também, além da água armazenada em sua estrutura, ele também absorve a água do ar, né, a umidade do ar, quando o ar está úmido. Né? Se o ar está seco, não tem como. Mas, quando tem umidade, ele aproveita para sugar, além dele sugar a água do chão onde ele está, né, do substrato onde ele está, ele também suga água pelos espinhos, né? Ele absorve, né, água pelos espinhos.
Então vamos aprender um pouco mais agora sobre o cultivo dos cactos, né? Sobre como eu posso ter cactos bonitos como esses aqui na sua casa. Olha esse que bonito, olha a coloração dos espinhos, dá um tom dourado, né? Sobre esse verde aqui, fica muito lindo esse cactus aqui. Né? Todos os cactos são muito lindos, depois eu vou estar mostrando um pouquinho de cada um, falando um pouquinho de cada um. Bom, o primeiro item é a rega. As pessoas às vezes pensam assim, cactus é uma planta de deserto, então ela suporta muito tempo sem água, né? Não precisa regar ele. Vou regar daqui 1 mês, daqui 3 meses, 6 meses, eu rego, né? Dou uma regada e tá bom. Engano seu, tá? Quem pensa assim, tá errado. Claro que o cactus ele vai sobreviver. Se você deixar ele alguns meses sem água, sem regar ele vai sobreviver. Né? Como eu falei, ele armazena água, ele vai utilizando a água da própria estrutura. Porém, o cactus é uma planta, e como todas as plantas no planeta, ele necessita de água e gosta de água, né? Precisa da água para a sua sobrevivência e para o seu desenvolvimento. Então, se você, por exemplo, deixa para regar seu cactus uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, o que acontece? Ele vai continuar ainda vivo por bastante tempo, só que o desenvolvimento deles vai ser mais lento do que ele já é. Né? O cactus ele possui um metabolismo bem lento, um crescimento bem lento. Só que se você não dá a rega correta para ele, esse desenvolvimento se torna ainda mais lento, aí demora muito mais para o seu cacto crescer. E como que é feita a rega então? Como ele é uma suculenta, a rega do cactus deve ser feita como qualquer suculenta. As suculentas gostam de água, né? Só que não encharcamento. Então, você tem que regar a suculenta toda vez que o substrato está seco. E o cactus é a mesma coisa. Você vai regar ele toda vez que o substrato estiver seco. E como que eu vou fazer para saber se o substrato está seco? Você pode usar o teste do palito. Ó. Você vai ter um palito de churrasco ou um palito de dente, né? Se for esse vasinho aqui, ó, esses pequenininhos, um palito de dente já dá certo, né? Se for esses vasos maiores, você vai usar um palito de churrasco e vai fazer o teste do palito, o palitômetro. Então você vai pegar o palito e vai colocar ele até chegar no fundo do vaso, até encostar lá no fundo. Deu uma mexidinha, você tira, ó. Se ele sai limpo assim, ó, significa que o substrato está seco e você já pode regar então novamente, né? Se ele sair sujo, né? Deixa eu pegar um outro aqui, vamos ver se vai estar úmido. Deixa eu ver se aqui acho que ainda tá. Vou mostrar. Se ele sair úmido, ó, já sai um pouco mais sujo, ó. Tá vendo? Tá mais sujinho que o outro. Então ele ainda está úmido, né? Então esse aqui não precisa de rega. O outro já pode regar. E então, secou, você rega. E como que você vai regar? Um copinho, uma colher de chá? Não. Você vai regar abundantemente. Você pode regar bastante o seu cacto até a água escorrer por debaixo do vaso, pelos furos de drenagem. Tá bom? Por quê? Porque ele gosta de água. Ele gosta de bastante água. E se você faz essa rega correta toda vez que o substrato está seco, o seu cacto vai se desenvolver muito melhor e mais rápido, né? Ele, claro, não vai ter uma rapidez igual uma suculenta comum, mas ele vai crescer, né, na velocidade dele, mas mais rápido do que se você deixar ele passar sede. O substrato do cactus tem que ser substrato de suculentas, ou seja, um substrato bem drenável, que não segure o encharcamento, tá? E a luminosidade. Bom, os cactos são suculentas de sol pleno, eles precisam tomar sol, eles gostam de tomar sol, quanto mais sol eles tomam, mais bonito eles ficam. Por quê? Porque eles são de deserto, deserto não tem sombra, não tem árvore, é sol constante, sol intenso, né? Então ele está acostumado com esse sol. Então se você tem um cactus, geralmente as pessoas compram cactus, né, para ter dentro de casa, ele não vai morrer, ele vai sobreviver, só que vai prejudicar o desenvolvimento dele. Tá? Então, se você tem um cactus na sua casa, dentro de casa, ele está meio feinho, não está gordinho, está meio esticadinho, meio mirradinho, e você está dando a rega correta para ele, mas mesmo assim ele está estranho, é porque falta luz.
Se você não tiver uma área que possa pôr ele lá fora para tomar sol, é ótimo, né? Pode deixar ele para tomar de 4 a 6 ou mais horas de sol constante que ele vai adorar. Agora, se você não tem um local apropriado para ele tomar sol direto, você pode colocar ele perto de uma janela que tenha bastante luminosidade, né? Bastante claridade, para que ele possa então absorver essa luz e crescer também bonito e saudável, tá bom? E como que eu faço a reprodução do cactus, né? Como que eu tiro mudas do cactus? Suculenta, geralmente a gente tira mudas cortando um talinho, né? Fazendo a estaquia, né? Que é cortar um raminho, um galinho da suculenta e plantando em outro vaso, ou por folhas, né? Como eu já ensinei aqui, fazer os dois tipos de reprodução de suculentas, por estaquia e por folha, através de berçário, né? Só que os cactos não têm folhas, né, para fazer esse tipo de reprodução. E não dá para você cortar um talinho dele porque ele não tem, né, galhos e tudo mais. Mas é muito simples para fazer. O próprio cactus, ele te dá mudas, né? Veja esse cacto aqui, ó. Todas essas bolinhas, todos esses gominhos aqui, ó, são mudas em potencial, tá? Então, cada um desses é um novo cactus que eu posso estar reproduzindo. Olha esse outro aqui, tá cheio. Olha como tá cheio de brotações, né? Isso aqui são cactos, né? São outras mudinhas. E para fazer é fácil, é só você tirar, né? Você vem aqui, deixa eu pegar um aqui, ó, aqui na frente que dá para vocês verem melhor. Ó, você pega, claro, cuidado com os espinhos. Esse aqui os espinhos não vão me machucar, né? Mas se tiver espinhos, toma cuidado na hora de tirar. Você vem, dá uma giradinha, ó, até ele se soltar, pronto. Ele se soltou, esse gominho. Agora você enterra ele, um pedacinho dele assim, ó, no substrato e deixa. Depois de algumas semanas, ele começa a enraizar e vai continuar o seu crescimento e se tornar um novo cactus aí. Ou você pode enterrar no mesmo vaso, né? Se você quer encher o vaso, você pode pôr aqui, né? Dar uma enterradinha e ele vai crescer junto com os outros vasos. Olha esse aqui, por exemplo. Esse aqui, ó, ele estava cheio de filhotinhos, ó. Eu tirei e fiz um novo vasinho, ó. Esse aqui, né, é filhote desse aqui, tá? Então é assim que você faz a reprodução de cactos. Esse outro aqui, ó, é diferente, ó. Esse aqui é a orelha de Mickey, né? Por quê? Porque ele forma orelhinhas, parece orelhas de Mickey mesmo, né? A cabeça aqui as duas orelhas. Aqui ele já cresceu mais, né? Mas é a mesma coisa, por exemplo, eu vou pegar esse gominho aqui, ó. Vou tirar esse aqui não, senão vai acabar tirando a... Vou tirar aqui, ó. Põe perto pro lado, ó. Pronto, ó. Removi, eu enterro e vai crescer um novo cactus para mim, tá bom? Então a maioria dos cactos, a reprodução deles é feita assim, através dos próprios brotos que eles vão te dando. A floração, né? As pessoas às vezes acham que cactus é feinho, cactus não dá flor, cactus dá flores e flores lindas e maravilhosas. Eu não tenho nenhum aqui agora florido, mas eu tenho esse aqui, ó, que tem duas flores aqui, ó, duas hastes florais que nasceram nele, né? Só que já fecharam, né? Mas ele deu flor. Eu vou deixar as flores de alguns cactos meus aqui na tela, né? Para vocês verem algumas fotos, né? De flores. Dão flores lindas. Então eles também dão flores. Só que para eles estarem flores, eles vão ter que estar o quê? Com uma rega correta, com uma iluminação correta, para que eles possam desenvolver essas flores, essas brotações, tá? Senão, não adianta. Se ele não estiver sendo bem hidratado, se não estiver sendo bem iluminado, recebendo a iluminação, gente, seu cacto não vai dar flor, não vai dar broto, não vai ficar bonito igual esses aqui, tá? E às vezes, pessoal, a natureza brinca com a gente. Por quê? Porque existem plantas que se parecem com cactos, mas não são cactos. E existem plantas que são cactos, mas não se parecem com cactos. Eu vou te dar exemplos. Vejam essa aqui, por exemplo. Olhem essa. Parece um cacto, não parece essa planta? Olha que bonita que ela é. Tá parecendo um cacto essa suculenta, não é mesmo? Mas não é. É uma eufórbia. Ela não é da família
das cactáceas. Ela lembra muito um cacto, mas não é um cacto, é uma suculenta, né? Da família das eufórbias. Olha, aqui ó, as folhinhas delas, né? Não são espinhos, são folhinhas, né? E lembra muito um cacto. Olha esse outro exemplo aqui. Olha essa suculenta, olha. Parece um cacto, olha que bonito, cheio de bolinhas, né? Redondinho, igual um cacto. Só que também é uma eufórbia, eufórbia globulosa. Essa aqui, ó, ela não tem espinhos, parece espinhos. Isso aqui, ó, essas pontinhas, mas não são. Você pode passar o dedo, né? Eles são bem molinhos, né? Então, são suculentas que parecem cactos, mas não são cactos. Agora vamos ver suculentas que são cactos, mas não se parecem com cactos. Olha essa aqui. Esse aqui é o cacto macarrão, né? Ainda é um filhote, né? Um bebê. Mas é um cacto. Não parece um cacto, né? Porque nós vimos que os cactos são gordinhos, eles acumulam bastante água, né? Fica com aquela protuberância, aquela bolinha, né? E esse não, ó, é fininho, cheio de galinhos, né? Molinho, ó, bem molinho, mas é um cacto. É uma Rhipsalis, né? O cacto macarrão. E esse aqui vocês devem conhecer, é bem famoso, todo mundo já viu ou já teve, talvez, ou tenha, que é a flor de maio. Ó. Ela está até com alguns botões que já estão abrindo e outros fecharam. A flor de maio, sim, ela é um cacto, só que ela é um cacto de floresta. Não existem apenas cactos de regiões desérticas e áridas. Existem esse aqui e algumas outras espécies que são cactos de floresta. Ó. Ele é fininho, ó, as folhinhas dela é fininho, não tem espinhos. E ela gosta de umidade, não gosta de região seca, né? E é brasileira, né? Veio das florestas brasileiras. Ela nasce na copa das árvores. Flor de maio é um cacto, bem diferente dos cactos convencionais que nós estamos acostumados, né? Então a natureza às vezes brinca com a gente, faz essas brincadeiras, né? Essas trocas, e é muito interessante isso, né? Então, pessoal, é isso que eu vim trazer para vocês sobre cactos, né? Algumas informações aí. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar aquele like para ajudar e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!